Bom, eu sou contra essa ocupação na esquerda no FRB. Na FRB existe muita esquerdista, mas também tem muito liberal, tem muito social-democrata, tem muito monarquista, tem muito anarcocapitalista, tem muito direitista no FRB. Não existe apenas a vertente política da esquerda no FRB, existem outras vertentes políticas. Na verdade, existem muitos alunos que simplesmente não se interessam por política. Muitos alunos que querem apenas assistir às suas aulas. E essa ocupação da esquerda está privando esses alunos de assistirem às suas aulas. Além do mais, a principal idealização desse protesto da esquerda é o Fora Temer, entre aspas, o golpe de Michel Temer. Bom, vamos contextualizar essa situação. Qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso iria perceber que em abril desse ano o Brasil estava na iminência de quebrar economicamente. O Brasil estava na iminência de um colapso financeiro e fiscal. Então, se não houvesse impeachment, até 2018 o Brasil iria se tornar uma nova Venezuela ou uma nova Grécia. Então nós tínhamos três opções: ou se tornar uma nova Grécia, ou se tornar uma nova Venezuela, ou o impeachment. O impeachment era a alternativa mais saudável. O impeachment era a alternativa mais complacente para o Brasil não quebrar economicamente. Na verdade, não precisou entender nada nem de política nem de economia para perceber que o Brasil estava na iminência de quebrar. Qualquer pessoa comum, qualquer pessoa normal estava percebendo que o Brasil estava vivendo uma puta de uma crise, uma puta de uma recessão econômica. Então, o Brasil estava falido, o Brasil estava na iminência de quebrar. Mas para a esquerda, o governo de Dilma Rousseff era perfeito, era exuberante, era maravilhoso, era ótimo. Não era perfeito, não era maravilhoso, não era ótimo. O governo de Dilma Rousseff foi horrível. E o Brasil estava na iminência de quebrar economicamente. Eu repeti isso muitas vezes. O Brasil estava na iminência de quebrar economicamente. E por causa dessa recessão, por causa dessa crise econômica, que houve a PEC 241, que é a segunda idealização desse protesto. A PEC 240 é o seguinte: imagine que uma família que ganha um salário mínimo. Essa família tem condição de se alimentar à base de arroz e feijão. Essa família não tem condição de se alimentar à base de escargot, de caviar, nem de comida mais caras. Mas imagine que por 12 anos essa família se alimentou com alimentos caros, com comidas caras. Esses alimentos caros vão gerar uma dívida, vai gerar uma recessão. Essa dívida vai ter que ser paga no futuro. Vai ter que ser paga no futuro através de cortes de gastos, como corte de energia, como corte de água e etc. Com demais cortes. Mesma coisa aconteceu no Brasil. O Brasil não pode gastar mais do que arrecada. E é isso que o PT fez durante 12 anos de poder. O PT gastou mais do que o Brasil arrecada. Assim como essa família gastou mais do que arrecada na questão de alimentação, o Brasil gastou mais do que arrecada em todos os segmentos. O Brasil não tinha um teto de gastos, é por isso que o Brasil vive essa puta dessa crise econômica. Então o principal culpado dessa PEC 241 é o próprio PT, é a própria esquerda. Então não entendo essa revolta da esquerda em fazer essa ocupação nas faculdades do Brasil, na UFRB aqui na Bahia, primeiramente nessa região daqui do Recôncavo, e vai se espalhar por outras faculdades aqui da Bahia. Enfim, vai ser uma loucura, porque o principal culpado dessa PEC 241 é primeiramente o Lula e segundamente a Dilma Rousseff. Então a esquerda não pode falar nada em relação a isso. A esquerda deve dobrar no chão, ajoelhar e rezar pelo Michel Temer não fazer uma Assembleia Constituinte, porque ele poderia fazer. O Michel Temer possui amplo apoio no Senado, amplo apoio no Congresso. O Michel Temer poderia fazer uma Assembleia Constituinte e dilapidar a esquerda completamente e acabar com a esquerda, mas ele não fez isso. Então agradeça a Michel Temer e pare com essa loucura de Fora Temer. Além do mais, qualquer segmento econômico deve haver um teto de gastos, um limite de gastos. A sua casa você faz um limite de gasto, você não vai gastar mais do que sua família arrecada. É a mesma coisa do Brasil, qualquer segmento econômico deve haver um teto de gastos. E uma política de um país não deve ser diferente. Essa é a PEC 241, é um limite de gastos. Além do mais, eu ouvi dizer que Michel Temer vai cortar gastos na saúde e na educação. Não, que loucura da esquerda isso. Isso é uma falácia esquerdista, isso é uma mentira, uma calúnia. Na verdade, eu li superficialmente a PEC 241. O que eu vi é que vai ser congelado os salários, mas é necessário. E também que iria aumentar gastos, iria aumentar verbas na saúde e na educação. É exatamente o contrário do que a esquerda está falando. Então não acredito em tudo que a esquerda fala. Muita coisa que a esquerda fala é mentira, porque a esquerda é falaciosa. Goodbye.